que eu vou falar hoje, gente? Deixa eu ver aqui. O que eu tenho pra falar hoje? Ok, nesse vídeo eu vou falar sobre coisas... Deixa eu acertar a câmera pra cá, peraí. Mais ou menos aqui. Nesse vídeo eu vou falar sobre coisas que o Brasil poderia copiar do Japão. Tem uma série de coisas que o Japão faz que a gente do Brasil podia copiar. Eu não tô falando de carro, celular, TV, esse tipo de coisa, né? Coisa simples. A gente comparou os Estados Unidos, comparou o Japão, e dessas coisas eu separei algumas coisas que seria legal pra gente brasileiro a gente copiar e implantar no nosso país. Por exemplo, cara, o serviço ao consumidor. O serviço ao consumidor aqui do Japão é muito bom, não tem muito o que falar não. Já o do Brasil você precisa de ter tempo, sorte e paciência. E você me pergunta, pô, por que eu preciso de ter tempo, sorte e paciência? Primeiro, cara, se você usa o serviço ao consumidor do Brasil, é horas no telefone. Eu falo por experiência própria, semana passada, retrasada, eu usei o serviço ao consumidor no Brasil de um banco lá, cara, e os caras me deram uma canseira. É o tempo que você precisa, que a gente às vezes não tem, né? Paciência, para tolerar o cara do outro lado, mal-humorado, cansado já. E a sorte é o quê, cara? Você achar alguém que quer te resolver o problema. Você liga pro centro de ajuda ao consumidor, os caras às vezes estão com preguiça. Passa de um pro outro, e que acaba voltando pro cara do começo. Isso aconteceu comigo, isso talvez aconteça com vocês também. E aqui no Japão não é assim, cara. Você liga no centro de ajuda ao consumidor, eles resolvem na hora, meu. Já na hora. E se o cara não souber como resolver, ele já traz o superior para resolver o seu problema, para não te dar dor de cabeça. Porque é para isso que serve. Outra coisa que seria interessante a gente no Brasil copiar seria o serviço de entrega. Tu compra uma coisa aqui no Japão, te entrega amanhã. Isso não é só, cara, as empresas grandes, não. Tem muitas empresas aqui, eu não vou falar as quais são, mas se você comprar hoje, amanhã é batata. Mas empresa pequena também, eles fazem a mesma coisa. O porquê disso? Porque aqui no Japão a gente tem várias empresas que fazem esse serviço de entrega. Não vou citar o nome também, mas né, tem várias empresas. No Brasil a gente é refém só dos Correios. Isso não quer dizer que os Correios sejam ruins. Isso quer dizer que os Correios estão sobrecarregados. É muito serviço só para os Correios, cara. Por exemplo, gente, eu sou de São Paulo, eu voltei para o Brasil ano passado e eu tentei comprar uma coisa na Santa Efigênia e pedi para entregar. Demorou 2 semanas, cara, só entregou quando eu estava vindo embora já para o Japão. E, olha, eu moro na Zona Norte. Da Zona Norte para Santa Efigênia é 40 minutos de ônibus, coisas de, entendeu? De São Paulo para São Paulo demora 2 semanas. Imagina se você compra de outro estado ou de outro país. Aqui no Japão você compra um negócio, sei lá, tá lá em Osaka, cara, os caras entregam no outro dia, sensacional. Porém, não para por aí, né? Tem mais coisas que seriam interessantes de se copiar. Outra coisa que seria interessante de copiar é o sistema de transporte público. E eu não estou falando de trem, nem de metrô, não. Eu sei que a gente, cidade grande no Brasil, São Paulo, Rio, Minas Gerais, Espírito Santo, é complicado porque a gente sofre com o problema do trânsito. Mas o ônibus aqui no Japão é sensacional. Os caras, eles têm uma tabela de horário para passar no ponto. E eles sempre vão passar naquele horário. Se o cara está dirigindo muito rápido, ele vai chegar adiantado no ponto, ele dirige mais devagar para passar no horário. Se é 7h05, o cara vai passar no ponto de ônibus 7h05. Ele nunca vai passar no ponto de ônibus 7h04, 7h03. É 7h05, é 7h05 que ele vai passar. Por que eu tô falando sobre isso, gente? Porque quando eu morava no Brasil, eu tinha esse problema, que eu ia da minha quebrada, da minha vila, para Barra Funda para trabalhar, e o ônibus passava 7h30. Tinha dia que eu chegava no ponto de ônibus 7h25, o cara tava passando. Tinha dia que eu chegava no ponto de ônibus, sabe? Não tem um horário específico para os caras passarem. É mais ou menos de 7h20 até 7h40 que os caras passam. Porque assim, ele tem um horário para sair do ponto final e horário para chegar no ponto final. Ele não tem um horário específico para passar naquele ponto de ônibus. Então assim, você chega no ponto de ônibus 7h30, o cara tinha que passar 7h30. Às vezes ele passa 7h40, às vezes ele passa 7h20. Tem essa diferença no horário. Eu sei que por causa do trânsito a gente não consegue ter essa eficiência, mas seria interessante a gente tentar chegar mais ou menos perto, sabe? E falando disso, tem outra coisa que é interessante no Japão, que são as estradas. As estradas no Japão são muito boas. Para quem mora no Japão sabe disso, a única inconveniência das estradas no Japão é que é bem apertadinha, cara. A estrada do Japão é muito pequena. E com isso, cara, os caras tentam ser eficientes e se tiver um buraco, os caras vêm consertar. Por causa disso, as estradas serem boas, eles tentarem manter as estradas boas e as estradas ser só uma mão, eles acabam criando tráfego, porque às vezes tem muita construção acontecendo e interrompe o tráfego demais. Já no Brasil, a gente sofre um problema muito grande, que é o seguinte: abre uma cratera em alguma avenida, os caras demoram séculos, cara, para consertar. Tô falando sobre isso porque teve um buraco e os caras resolveram o negócio de uma semana. No Brasil, um buraquinho que tem na rua, os caras demoram meses, anos para consertar, cara, se consertar. Isso seria interessante a gente ter no Brasil, porque assim, a gente paga os impostos, a gente podia tentar ter essa eficiência em alguns serviços públicos. E outra coisa interessante de falar é a internet. A internet no Japão ela é muito boa. É cara,
mas é boa. Por ser boa, a gente não reclama por ser cara. Já no Brasil, a internet, cara, ela é muito ruim e cara. Por ser ruim e cara, a gente reclama por ser ruim. Se fosse boa e cara, a gente não reclamaria tanto assim. Eu tô falando sobre isso de uma forma que é até cômica, cara, porque os caras contratam 100 megas, os caras recebem 10, 20, 30, não tem uma tabela certa, só você contratou 100, você vai receber 100. Você contratou 50, você vai receber 50. E assim, no Brasil existe bastante concorrência, cara, tem várias empresas que oferecem um serviço. Eu sempre vejo pessoas reclamando de internet no Brasil. E isso pra gente de cidade grande, Rio, São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo, isso já deveria ter acabado, porque assim, isso traz um monte de problema que eu falei nesse vídeo aqui, olha só. Tu paga por 100 mega, tu recebe, sei lá, 50, 20, 30, aí você liga pro serviço ao consumidor, você fica horas tentando resolver o problema e você não resolve. Aí você troca para outra. Nos primeiros 2, 3 meses, cara, é sensacional. Por alguma razão que eu não sei qual é, cara, começa a decair o serviço também. Vocês entenderam? É uma coisa engraçada que da gente do Brasil, a gente poderia tentar copiar esse tipo de coisa. Começando pelo serviço ao consumidor. Mencionamos algumas coisas aqui, mas esse aqui é mais luxo, tem bastante coisa que seria interessante se a gente pudesse copiar e ter isso no Brasil, né? Eu, brasileiro, que moro aqui, eu ia gostar muito, cara, de ter esse tipo de coisa no meu país, tá? Eu ia assim, me sentir muito orgulhoso de ter esse tipo de coisa no meu país, porque isso é um sinal de evolução. Olha só. Loja de conveniência. Loja de conveniência no Japão, cara, é muito boa. A gente fez um comparativo do Japão e Estados Unidos, tá? Com essas lojas de conveniência. A gente percebeu, a gente comparou, e os lojas de conveniência dos Estados Unidos parecem os mercadinhos do Brasil. Eu tô dando um exemplo assim meio por cima para vocês terem mais ou menos uma ideia. E eu recomendo você que vier para o Japão, você visitar como um ponto turístico. Eu sei que a gente tem algumas no Brasil, mas elas não têm essa variedade de coisas. A gente ainda chega lá. Outra coisa que é bacana de falar também, cara, é os postos de gasolina no Japão. Bom, por quê? Porque você vai no posto de gasolina e você vai sem medo, você não tem nenhum tipo de medo. Por que eu tô falando disso? Ah, não é porque o cara vai vir te assaltar. Não, não é isso não, cara, não é medo de ser assaltado não. É porque você vai com seu carro no posto de gasolina e você enche o tanque, você bota meio tanque, ou só sei lá, 1.000 ienes, que é mais ou menos 10 dólares, mas você sabe que você está colocando gasolina boa. No Brasil, cara, se você vai nesse posto de gasolina aqui, o cara, um mês, um tanque tá muito bom, é gasolina boa. No mês seguinte, cara, não sei o que acontece, a gasolina do cara fica ruim. Tem isso no Brasil, você vai, às vezes você não tem aquela confiança no posto de gasolina, você pode usar o posto por meses, anos, vai chegar uma hora que às vezes o cara te vende uma gasolina ruim que acaba estragando o seu carro ou te dando algum problema. Isso é uma coisa que eu tenho vontade de ter no Brasil, sabe? Um serviço que você vai usar e você usa com confiança. Tem várias empresas grandes que tentam manter esse padrão, mas não dá para chegar nesse padrão de confiança que a gente tem aqui no Japão ainda. Mas assim, isso é coisa de luxo que eu estou mencionando, tá? É coisa que a gente quer um pouquinho mais de luxo. Eu vou finalizar o vídeo falando do banheiro, mas não é das privadas, não das frescurinhas que tem a privada, porque essas privadas a gente consegue levar para o Brasil. Eu acho que eu vou até abrir uma empresa para vender privada para vocês aí do Brasil. As privadas é um caso à parte, porém eu acho bacana o banheiro do Japão porque é separado, cara. O banheiro de tomar banho é aqui e a privada é ali, para você fazer o número 1 e 2, né? E ler um jornal, sei lá. É separado. Isso que eu acho uma coisa bacana. Tem gente que tem um pouco mais de poder aquisitivo no Brasil e tem esse tipo de banheiro separado, o chuveiro aqui e o lugar de fazer o número 1 e 2 ali, mas a grande maioria das pessoas ainda, a privada é aqui e o chuveiro ali do lado, que tem um box, que tem uma cortina, sei lá, mas é do lado. Então assim, porque a gente, no Japão o padrão é assim, ser separado, a gente se acostumou com isso, a gente mora aqui faz tempo e todo mundo que mora no Japão por mais de, sei lá, 2, 3 anos, acaba se acostumando com esse tipo de coisa. E o bacana também é que o papel é biodegradável aqui no Japão. No Brasil, falaram pra mim que existe, mas eu acho que a grande maioria das pessoas joga o papel no lixinho. Essas últimas coisas do vídeo é coisa de luxo, tá? Gente, as coisas que eu falei no começo do vídeo são coisas fáceis e simples que dá pra gente copiar pro nosso país. Se você aí no Brasil, você tem uma empresa, tenta aplicar esse tipo de coisa, cara. Depende do mercado que você tiver. Eu vou falar pra você, eu acho que assim, se você oferecer um serviço bom, caro, tá, e eficiente, as pessoas contratarão o seu serviço porque o seu serviço é bom, caro, mas é eficiente. Eles não vão se importar tanto com o valor, porque às vezes a gente prefere pagar um pouquinho mais para ter um serviço de qualidade. Eu falo isso por experiência própria. Gaguejei, cara, gaguejei. Eu falo isso por experiência própria, tá bom? As coisas que são importantes eu falo no comecinho do vídeo. O finalzinho do vídeo foi aquele negócio de luxo, que eu acho que, né, tem as coisas que a gente queria ter no Brasil que não tem. Carro, a fábrica que faz TV, para fazer um preço acessível, né? Aqui no Japão tem esses carrinhos de 600 cilindradas que parecem uma motoquinha, mas os carros são bons, tem ar, direção, esse monte de coisa que
pra gente é coisa normal, que no Brasil a gente ainda chega lá, tá bom? Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se você não é inscrito e você quiser se inscrever, clica ali, se inscreve e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!